Fala galera, eu sou o professor Bernardo Passoni e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre a continuação do caso da semana passada. Bom, vocês lembram que nesse caso nós fizemos a reconstrução óssea horizontal, né, com biomaterial e PRF, para reconstruir, para recuperar aquele defeito que o paciente possuía, né? E após 5 meses, esse foi o ganho que nós tivemos, aproximadamente 4, 5 milímetros de ganho horizontal. Então, nesse momento, nós vamos conseguir instalar o implante. Uma vista intraoral, né, que eu mostrei para vocês na semana passada, então vejam o quanto de volume nós ganhamos para a instalação dos implantes no posicionamento tridimensional ideal. E uma vista vestibular, vejam só como na região do elemento 13, esse osso está mais apical em relação ao elemento 21. Vejam só a diferença da margem aqui do elemento 22 para a crista óssea. Então, dessa forma, nós não conseguiríamos instalar os implantes e ter um bom perfil de emergência para que eu tivesse papila entre esses dentes. Além do que, me faltaria espaço interoclusal. Olhem só o tamanho do dente que ficaria. Então, não daria para reabilitar. Não adianta nós instalarmos o implante se o que o paciente vem buscar é o dente e não o implante lá dentro do osso. Então, olhem só o nosso planejamento, tá? Voltando aqui. Olhem só como realmente tinha uma linha decrescente, né, ou crescente aqui para a região coronal. E essa era uma linha imaginária que seria o ideal, desde o elemento 13 até o elemento 22. Então fica claro que precisa ser realizada uma osteotomia para que eu tenha os meus implantes na mesma altura e que eu consiga ter um bom posicionamento tridimensional para depois condicionar esse tecido mole e que os meus implantes tenham papila entre si. Certo? Então nós fizemos o planejamento digital desse caso. Nos últimos dias nós temos conversado sobre odontologia digital, como que isso pode influenciar na parte da implantodontia. E olhem só, foi feito um enceramento digital. Esse caso eu fiz com a Smart Solutions do Rio de Janeiro. Tá? Quem me ajudou no planejamento foi o Dr. Diego Zimmermann. E aí nós fizemos um enceramento digital. E vejam só a relação ali de onde está o osso, ou onde está a gengiva, né? E o enceramento do dente, ou do futuro dente, da futura margem protética por cima. Então vejam como realmente nós precisávamos regularizar esse osso para ter espaço para a reabilitação posterior à instalação dos implantes. Então vejam só, esse aqui é o planejamento enviado pela Smart Solutions. E aqui no programa, no software, tem o nosso implante Arxis virtualmente instalado aqui. Um implante, se eu não me engano, de 3,3 milímetros por 8 de comprimento. Aqui ele estava mostrando a relação com a cavidade nasal. E aqui ele está medindo a futura margem protética até a margem do implante. Então vejam que nós tínhamos 4,8 milímetros. Que é dentro do que nós temos conversado de 4 a 5 milímetros subgengival, né? Enquanto, quando ele media da margem óssea da margem do implante até a crista óssea, tinha aproximadamente 3,96 milímetros. E a gente sabe que o cone morse ele deve ficar 2 milímetros infraósseo. Porém, se eu não regularizasse esse rebordo, olhem só, 4,8 menos 3,6 milímetros. Ficaria pouco espaço para condicionar esse tecido, pouco espaço interoclusal. Então a ideia foi instalar esse implante mais infraósseo para que depois da instalação dele eu regularizasse esse rebordo com uma fresa, deixando aí aquele espaço de 4 a 5 milímetros subgengival, porém só 2 milímetros infraósseo. E aqui uma outra visão da relação dos 4 implantes. Tá? Então aqui mostrando o enceramento dos 4 dentes e vejam como realmente a gente tem um defeito, né, até a região do implante 13 que deveria ser aplainado. Aqui vocês podem ver o correto perfil de emergência em relação à coroa, a futura coroa, né? Como vocês sabem, nós damos preferência a reabilitações cimentadas em área estética e é isso que vocês podem ver aqui nessa região. Então vejam como o planejamento do implante, os 4 implantes estão no mesmo nível.
Porém, para que isso seja possível e para que isso me dê condições de ter um bom perfil de emergência, eu farei essa cirurgia guiada a campo aberto, para depois da instalação dos implantes guiada, eu faça a regularização desse osso. Então aqui, mais uma vez, é só mostrando o implante na região do 11, ele tinha ficado 3,16 milímetros infraósseo e no 21, 3,89. Então, posteriormente à instalação desse implante, nós vamos regularizar esse rebordo. Outro fator bem legal do planejamento digital, pessoal, é que o próprio software já nos mostra para cada implante, né, e em todas as dimensões, vestibular, mesial, lingual e distal, qual o tipo de osso que nós vamos encontrar. Então aqui vocês veem que a cor verde e amarela ficou entre osso de densidade 3 e 4. É claro, porque era uma área enxertada, é um osso neoformado. Então esse é o tipo de osso que nós esperamos encontrar na região. Então esse é o nosso guia cirúrgico, vindo da Smart Solutions, tá? Um guia muito legal, tá? Que sempre está bem adaptado. E vejam só, eu provei o guia em posição, o guia estava ok, então eu vou partir para cirurgia. Abri o retalho, essa foto vocês já conhecem, né? Que é um retalho em espessura total para a gente ter acesso ao osso. Recoloquei o meu guia para fazer a instalação virtual e aí fiz as fresagens. Olhem só que interessante então a foto do guia com a crista óssea. Vejam como realmente nós precisávamos fazer essa regularização. Mas num primeiro momento, o pessoal da Smart Solutions me mandou falando que, Bernardo, no implante no 21, frese mais 3 milímetros, para a gente compensar essa osteotomia que faremos posteriormente. Tá? Então aqui é o sistema Arxis de cirurgia guiada sendo utilizado. Fiz fresagens únicas. Para os implantes de 3.3 eu utilizei apenas a broca de 2,9 milímetros de diâmetro, né? Porque eu não queria uma carga imediata, eu não queria subinstrumentar. Então eu passei a broca de 2,9 para instalar um implante de 3,3 milímetros, certo? Como vocês podem ver aqui, vocês já conhecem os tapas da FGM, que são azuis. Aqui os implantes estão instalados, mas vejam como esses dois implantes eles estão bem mais infraósseo do que o do elemento 12 e 13. Isso porque já foi planejado que nós faríamos a osteotomia, aquela regularização de 1,5 mm a 2 milímetros para deixar tudo igual de um lado até o outro, certo? Então fiz a osteotomia, vejam como nós regularizamos esse rebordo, deixando os implantes todos na mesma posição. E aqui a sutura, uma sutura contínua para que a gente não tenha nenhuma deiscência de sutura no pós-operatório. Certo? Então vejam que interessante o planejamento virtual, como nos ajudou a planejar esse caso, que era um caso que aparentemente fácil, pois tinha muito osso, mas que se nós não tivéssemos o cuidado de fazer um enceramento, seja ele virtual ou não, e perceber que não temos espaço interoclusal e regularizarmos esse osso, olha o problema que ia ter dado lá na hora de fazer a prótese. Então a odontologia digital nos ajudou nessa fase de planejamento e também de execução através da cirurgia virtual guiada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima terça-feira.